Dando sequência, na meiose propriamente dita, vocês viram lá naquele outro vídeo que a meiose ela possui duas fases, a meiose 1 e a meiose 2. E assim como na mitose, cada uma das fases é dividida em prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então a meiose 1 tem a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. E a meiose 2, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e a telófase 2. Um detalhe importante é que a prófase 1 ela é subdividida nas seguintes fases: no leptóteno, zigóteno, paquítono e diacinese, que são fases que eu não vou entrar em detalhes, mas é importante saber que uma dessas fases ocorre o crossing over, que a gente vai ver lá na frente durante a prófase 1. Então, o pareamento dos cromossomos homólogos e o crossing over ocorrem ao longo dessas subfases da prófase 1. Lembrando também que na meiose 1 a gente tem a separação dos cromossomos homólogos. E ao final da meiose 1, lá na telófase 1, os cromossomos, as células já possuem N cromossomos. Então, ela começa com 2N e já termina a meiose 1 com N cromossomos. Só que esses cromossomos ainda estão duplos. E aí vai separar, então, as cromátides irmãs na meiose 2. Então, essa é a disposição da meiose e das suas fases. Bom, dando sequência, a gente vai direto, então, para a prófase 1, que eu falei para vocês, que é dividida em leptóteno, zigóteno, paquítono, diacinese. Mas o que acontece na prófase 1? Da meiose 1? A duplicação dos centríolos, que é a mesma coisa que ocorria lá na mitose, né? O desaparecimento do nucleário e da carioteca. Só que aqui, observe o seguinte, que na meiose 1, ou seja, na prófase 1, a gente tem os cromossomos homólogos, eles vão se parear. Então, esse pareamento dos cromossomos homólogos só ocorre na meiose. E é bom entender também que esses cromossomos homólogos eles vão se parear para que ocorra o crossing over, ou seja, a permutação de genes entre esses cromossomos homólogos. A permutação ou crossing over é um evento que só existe durante a meiose, durante a prófase 1. O crossing over ele pode ser bem representado nessa figura onde a gente coloca ali os cromossomos homólogos. Eu coloquei um cromossomo homólogo aí de azul e o outro de amarelo, né? E os genes. Então a gente tem lá um pedacinho desse cromossomo, que é o gene verde ali, e o gene vermelho. Observe que o gene, onde tem aqui o verdinho, não ocorre crossing over nessa região, não está ocorrendo crossing over nessa região. Já esse segmento vermelho é onde vai ocorrer o crossing over. O crossing over é quando as cromátides de cromossomos homólogos, elas trocam pedacinhos. Então observe que o resultado aqui é isso, ó. A gente tem uma cromátide toda em azul, mas nessa cromátide aqui, né, onde ocorreu o crossing over, um cromossomo homólogo trocou pedaço com outro cromossomo. Então aqui a gente representou de um cromossomo azul com um pedaço do amarelo e um cromossomo amarelo com um pedaço do azul, justamente trocando pedaços neste gene, né, deste gene que a gente observou aqui, que a gente marcou em vermelho. Então o crossing over é um evento que só ocorre na meiose, ocorre na prófase 1, basicamente ele se finaliza no paquítono e ele tem como objetivo basicamente a variabilidade genética. Sabendo então que o crossing over é um dos eventos mais importantes que ocorre na meiose e a consequência dele é a variabilidade genética, a gente já consegue fazer uma distinção, uma diferenciação da mitose. A mitose, isso não acontece. Então, além do crossing over, né, a meiose ela é capaz de formar células haploides a partir de células diploide. Bom, então a gente estava lá vendo a prófase 1, né, onde ocorreu o pareamento dos cromossomos homólogos, o crossing over eu mostrei para vocês, e agora a metáfase, a sequência. Na metáfase, esses cromossomos homólogos, eles são alinhados no equador da célula. Observe aqui, ó, que eles já têm pedacinhos trocados, né, ó, e esses pedacinhos trocados é o que a gente chamou lá atrás de crossing over e ocorria na prófase 1. Bom, nesse caso, os cromossomos homólogos ficam alinhados no equador da célula. Por quê? Na fase 1, esses cromossomos homólogos serão separados. Então, se a gente
observa que na meiose 1, os cromossomos homólogos eles são separados aqui na anáfase, formando depois aqui duas células filhas. A separação dos cromossomos homólogos já é um indicativo de que as células resultantes, as duas células, elas serão um representante de cada par. Ou seja, ao final da meiose 1, lá na telófase 1, a gente já observa que estas células, essas células filhas, elas são haploides, elas têm N cromossomos, ou seja, um representante de cada par. Ok? Muito bem. A telófase 1, então, finaliza. Aí a gente vai para a fase 2 da meiose. Começamos, então, com a prófase 2. Cada uma dessas células filhas, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, cada uma dessas células filhas, que tem N cromossomos, volta, vai desaparecer carioteca, vai duplicar os centríolos, né? E na metáfase, aí cada célula filha inicia a segunda fase da meiose, e na metáfase 2, esses cromossomos, agora não são homólogos, esses cromossomos, eles estão alinhados no equador das células, presos pelas fibras do fuso mitótico. Na metáfase 2, então, os cromossomos estão alinhados no equador das células, presos pelas fibras do fuso, e esse indicativo de que as células, cada uma delas, vai ocorrer o rompimento, a separação das cromátides irmãs, assim como ocorria na mitose. A gente pode dizer que a fase 2 da meiose é muito parecida com a própria mitose. Por quê? Porque tem a separação das cromátides irmãs. Os cromossomos que estavam duplicados, quando separam as cromátides irmãs, eles migram para polos opostos da célula. Veja que aqui a gente tem também, ó, nas duas células, o resultado do crossing over, migram para os polos da célula, formando cromossomos agora simples. E na telófase, então, telófase 2, ocorre a formação de duas células filhas aqui em cima e duas células filhas aqui embaixo, né? Para cada célula. Então, no final da meiose, são 4 células filhas com um representante de cada par, ou seja, com N cromossomos. Então, aquela célula original que tinha 2N, ela termina agora a meiose com N cromossomos. Então, a meiose ela é reducional, ela reduz o número de cromossomos pela metade. E a mitose é equacional, ela mantém o número de cromossomos. Lembro a vocês que lá no outro vídeo eu mostrei que a meiose, uma das funções, no caso dos animais, a meiose ela tem a função de formar os gametas, porque os gametas têm N cromossomos. Assim que eles ocorrer a fecundação, eles retornam para o zigoto com o teor 2N, com a quantidade de 2N de cromossomos. Então a telófase termina aí com 4 células N cromossomos. É bom agora a gente identificar a questão do gráfico, fazer uma comparação com aquele gráfico. Eu já coloquei, inclusive, a resposta para vocês. Uma questão aí da Unifesp que diz aí: assinale o gráfico que representa corretamente a quantidade de DNA no núcleo de uma célula de mamífero durante as fases da meiose. Considere M1 a primeira divisão, M2 a segunda divisão da meiose. Então aqui a gente vê que a célula começou com essa quantidade 2, vai? Aqui a gente vai colocar uma quantidade 2 de DNA, DNA duplicou e termina com a quantidade 2 de DNA. Né? Aqui ela começa com a quantidade 1 de DNA, duplica e volta para a quantidade, ou seja, a quantidade de DNA inicial e final é a mesma aqui, ela é mesma na letra A, na letra C. Olha como que na letra D começa com 2 e termina com 2. E na letra E também começa com 1 e termina com 1. O que acontece na meiose é isso aqui, ó. A quantidade de DNA começa com 2, aí o DNA é duplicado, né, o que melhor representa. A duplicação volta ela para 2, porque formam duas células filhas, e depois cada uma dessas duas células filhas na meiose 2 se divide novamente, separam as cromátides irmãs, e a quantidade de DNA final ela é metade da quantidade inicial. Então aqui ela duplicou e depois voltou e finalizou com a metade. Então a gente tem uma identificação melhor no gráfico a seguir, para vocês entenderem bem essa questão do gráfico e comparar também com o gráfico da mitose. Olha só. Aí eu coloquei agora com X. Então se a célula tinha uma quantidade X de DNA, para ela entrar em mitose ou meiose, né, mas aqui nós estamos falando da meiose, o DNA tem que se duplicar. E isso acontece na intérfase, naquilo que eu falei, período G1, S, G2. Antes da duplicação, S durante e G2 depois. Então,
esse que está em vermelho aqui representa a intérfase. Então, não começou a meiose ainda. Quando o DNA está duplicado, aí começa a prófase. Prófase 1, a gente vem lá na prófase 1, né? Leptótero, zigótero, paquítono. No paquítono tem o crossing over, então a célula está com 2N cromossomos, né? Mas a quantidade agora é a quantidade 2X. Por quê? Porque o cromossomo está duplicado. Aí corre prófase, metáfase. Na anáfase já ocorreu a separação dos homólogos e a quantidade de DNA então voltou para X. E aí a meiose 2, prófase 2, metáfase 2, quando chega na anáfase 2, ocorre a separação das cromátides irmãs. Então aquela quantidade de cromossomo que era X vai para X sobre 2. Né? Então, uma coisa é o teor de DNA, né, que pode se duplicar, ele se duplica e depois formam 4 células com metade do número de cromossomos original. Então, a gente observa que a célula começa com a quantidade X, duplica para 2x, volta para x com a separação dos homólogos e cai para x sobre 2 quando separam os cromátides irmãs. É muito importante esse gráfico quando comparado com o gráfico da mitose, porque no gráfico da mitose é como se a gente pensasse que começava com x, vai para 2x e volta para x. Aqui na meiose não, cai para x sobre 2. Observe que a quantidade é a metade da célula original. Além disso, né, o número de cromossomos também. Ok? Muito bem, ficamos por aqui e eu vou dar as outras instruções para vocês lá no Classroom.